Paz do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que há um anjo acampado na vida daqueles que temem a Deus e os livra. E aí você ouve uma mensagem de uma pessoa intitulada pastor, pregando que um chefe de terreiro de macumba vai estar tocando 600 terreiros de macumba, vai estar tocando lá as entidades lá para proteger ele, e ele pregando isso como se fosse uma coisa boa. E o pior, gente acreditando. Como é que fica o anjo do Senhor e as entidades tudo juntas protegendo ele? Deus tem milhares de anjos. Para que Deus iria precisar de demônios para proteger supostamente um servo dele, sendo que ele tem milhares de anjos? Tem anjos que têm autoridade sobre outros anjos, tipo um exército e um capitão. Como no mundo das trevas também é assim. A Bíblia fala de um endemoniado, o endemoniado de Gadara, quando o Senhor Jesus pergunta o nome dele, eles falam que o nome deles é Legião, porque eles são muitos. E quando há uma casta de demônios... Infelizmente essa parte da mensagem foi perdida, porque o celular travou nesse momento, mas nada que atrapalhe todo o contexto da mensagem em si, que virá logo a seguir. Onde é que eles aprenderam isso? Quando eles estavam no céu. Tudo que Satanás faz, que os demônios fazem, eles fazem daquilo que eles aprenderam no céu. Mas só que eles usam pro mal. Eles usam pro homem pecar, pro homem se afastar de Deus, pro homem negar a Deus. A Bíblia ainda fala que quando os demônios viram o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que eles se prostraram diante do Senhor. Eles temeram a Cristo. Aquele temor, aquela adoração que eles prestaram a Cristo ali, foi reconhecendo a sua soberania. Eles disseram assim: vieste nos atormentar antes do tempo? Então os próprios demônios reconhecem os juízos de Deus e temem os juízos de Deus. Eles sabem que terá um fim para toda injustiça. Se os demônios eles pudessem se arrepender e se converter, se Cristo tivesse morrido por eles, com certeza eles se arrependeriam e creriam em Cristo. Mas só que eles já tinham isso antes. Eles já sabiam que Cristo era o único Senhor e Salvador. Eles já sabiam que Cristo era e é o Filho de Deus, e mesmo assim o traíram. Por isso que
os hipócritas, os falsos, fingidos, receberão mais duro juízo. Porque são conhecedores. E mesmo conhecendo, buscam desobedecer. E não se arrependem. E não se convertem. Porque os anjos, eles tiveram oportunidade de se arrepender, de se converter no próprio céu. Porque um ser para enganar outros anjos não foi do dia para a noite. Não foi de uma hora para outra. Ali teve um tempo. Ali Satanás ganhou um, que ganhou outro, que ganhou outro, que foi ganhando outro. Você pode ver que a salvação da alma é da mesma maneira. O Espírito Santo salva alguém, depois usa esse alguém para salvar outro, que salva outro, que salva outro. Mas ali eles usaram os dons e os talentos que Deus deu para eles para se rebelarem. E hoje aqui na terra eles são os espíritos enganadores. Qualquer doutrina que não traz Cristo como único Senhor e Salvador, qualquer ensino de qualquer religião que não traz Cristo como único Senhor e Salvador, são esses anjos caídos, são esses espíritos induzindo, inspirando, convencendo as pessoas da mentira, do erro, do engano, da perdição. Aí você escuta essas doutrinas no meio evangélico, de espíritos enganadores, de mensagens, de versículos, de pregações, de ensinamentos teológicos que não abordam o arrependimento, a confissão, a conversão, que não abordam Cristo como único Senhor e Salvador. Algumas pessoas não têm nem prazer de pregar sobre Cristo como Senhor e Salvador. Às vezes a pessoa me escuta aqui falando, ou outra pessoa, ou algo parecido. Aí a pessoa ela vai repetir porque ela sabe que é a verdade, mas ela mesma não tem desejo de pregar sobre aquilo não. Ela quer pregar sobre José, ser governador do Egito. Ela quer pregar sobre Daniel, ser ministro de Nabucodonosor. Ela quer pregar sobre Davi, vencendo Golias, se tornando rei de Israel. Então eles querem pregar mensagens num contexto somente, simplesmente terreno. Porque ainda são pessoas que não nasceram do Espírito de Deus. Quem é da terra, fala das coisas da terra. Quem é do céu, fala das coisas do céu. E olha, quem disse isso foi João Batista. Que a sua mensagem era somente sobre o Senhor Jesus Cristo. E os aspectos de ter comunhão com Ele. Alguém que pregava sobre o Messias, que viveu sua vida voltado para a vinda de Cristo, abrindo mão de tantos privilégios, abrindo mão de tantas mordomias, de ser alguém na seita dos fariseus, dos saduceus, que abrindo mão de ser alguém no reinado de Herodes. Todas essas coisas vieram sobre João Batista, mas ele estava ligado no céu. E o céu estava ligado nele. Moisés também, ele abriu mão de ser alguma coisa no Egito por causa da promessa da terra prometida, que simboliza o reinado de Cristo, o novo céu e a nova terra que o Senhor tem preparado para os fiéis. Eles pensavam que aquela Canaã ali já era celestial, mas era só um simbolismo, porque as coisas ainda são um simbolismo daquilo que ainda há de vir,
o daquilo que é. Então todo o Velho Testamento testifica do Novo, como o Novo testifica do Velho, e ambos testificam do reino e da justiça de Deus em Cristo. Todo o ensinamento de Deus, toda a doutrina de Deus, todo o amor de Deus, toda a justiça de Deus, toda a sabedoria de Deus. Senta. Toda a ciência de Deus, todo o conselho de Deus, todo o conhecimento de Deus, tudo que se diz respeito a Deus está em Cristo, como único Senhor e Salvador da alma, como único Senhor de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Sem Cristo não há conhecimento de Deus, não há sabedoria de Deus, não há ciência de Deus, não há conselho de Deus, não há fortaleza de Deus, não há conhecimento, não há temor de Deus. Sem Cristo, o conhecimento que se tem sobre Deus não é Deus, é outro Deus. O Espírito Santo, ele fala sobre Cristo. E quem é Cristo? E como é Cristo? O Espírito de Deus vem nos ensinar sobre Cristo. Qualquer outro tipo de ensino que não leva ao arrependimento, à confissão em Cristo, são espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Cristo é o único meio, é o único caminho da vida eterna. Pessoas que são atraídas por essas mensagens, pessoas que são atraídas por esses ensinamentos, pessoas que são atraídas por esses pregadores, demonstram claramente que não tem nenhum interesse de ter amizade com Deus. Tem interesse em algum benefício, mas não tem interesse em Deus. Tem interesse no que Deus pode dar somente para essa vida. Houve um jovem, uma passagem bíblica de um jovem rico. Algumas traduções consideram ele como algum tipo de mestre e outras como um advogado, uma pessoa instruída. E o Senhor Jesus disse para ele vender tudo que ele tinha e dar aos pobres, que ele teria um tesouro, mas um tesouro no céu. Eu acredito que quando falou que queria ter um tesouro, eu acho que a princípio ele até se alegrou, mas ele pensou que o tesouro ia ser aqui na terra, né? Quando Cristo falou que o tesouro era no céu, ele desanimou. E olha que ele conhecia a lei, ele conhecia os mandamentos. E ele até praticava os mandamentos. Mas ele não tinha interesse de ter amizade com Deus. Ele cumpriu os mandamentos só para ter as bênçãos terrenas, só para ter as bênçãos materiais.
E ali o texto deixa claro que era por isso que ele obedecia. Como tem mensagens, né? Obedece a Deus, faz isso, Ele vai te prosperar, Ele vai te dar emprego, Ele vai te dar casa, Ele vai te dar casamento. E realmente é verdade. Mas o Evangelho não se resume a isso. Tem pessoas que têm tudo isso, nem entregaram a vida a Cristo como único Senhor e Salvador. Mas eles têm tudo isso, de uma forma honesta ou desonesta, mas eles têm. Mas o que eles não têm é vida eterna. Porque a vida eterna está em uma aliança com Deus. Uma aliança de amizade, de fidelidade, de prazer com a companhia um do outro. Cristo veio trazer o prazer da alegria que o Pai tem de estar com você. Os fariseus, os saduceus, eles não tinham prazer de estar com as pessoas. Mas Cristo estava com as pessoas mais simples, mais humildes, discriminadas, rejeitadas, marginalizadas. Cristo mostrou que o Pai tem desejo de estar com você. O Pai tem desejo de ser seu amigo. Mas não basta só o Pai ter desejo de ser seu amigo. Você também tem que ter desejo de ser amigo do Pai, ser amigo de Deus. E uma amizade verdadeira não é para usufruir do que a pessoa tem, da posição, da autoridade. A gente não faz amizade com alguém para se dar bem na vida. Isso é coisa de gente falsa, coisa de gente fingida. Pessoa que busca estar com outro só para ter algum tipo de benefício, para conseguir um emprego, para conseguir se dar bem nessa vida. Isso é coisa de gente falsa. Isso é coisa de gente fingida, gente hipócrita. Quando a gente tem amizade com alguém, é porque a gente tem prazer de estar com aquela pessoa. Eu lembro da minha adolescência, às vezes a gente ia ver um amigo procurava a gente, às vezes não tinha nem dinheiro, não tinha grana, só para estar ali trocando ideia. Isso dois pecadores. Entendendo? Não era porque o cara tinha um carro, tinha uma moto, ou tinha grana, alguma coisa assim, não, ué. Ali para trocar ideia, estar junto, fazer alguma coisa junto. Isso, amigo. Então esse é o tipo de amizade que Deus quer. Deus sempre está procurando ter amigos, mas amigos verdadeiros. Porque tem amigo que é falso. Amigo mentiroso, enganador, te deixa na mão. Mas amigo. O pecado é inimizade contra Deus. Por isso que Cristo não pecou. Não pecar é mostrar amizade com Deus. Não buscar pecar é mostrar amizade com Deus. Ser amigo de Deus. Porque Deus é um amigo. Deus é um amigão. Deus é aquele pai presente. Deus não é um pai ausente. É alguém que você pode contar com ele. Mas será que ele pode contar com você também? Às vezes a gente tem tanta decepção nessa terra. Com pai, com mãe, com filho, namorada, noiva, esposa.
As pessoas estão com a gente por causa de algum tipo de benefício. Às vezes até um cachorro, às vezes até um animal tem mais prazer ali da nossa companhia do que um ser humano. Se um animal tem prazer com a nossa companhia, e Deus? Mas o prazer de Deus está em Cristo. Deus tem prazer com a companhia do homem em Cristo. Sem Cristo, Deus não tem prazer com a nossa companhia. Porque sem Cristo, o homem está escolhendo a ser inimigo de Deus, a não ter amizade com Deus. Porque a amizade com Deus está em Cristo, em receber o seu Filho como o único Senhor e Salvador da sua alma. Quando a gente é criança, a gente não escolhe nossos amigos. Eles vão surgindo. Mas quando a gente se torna adulto, a gente escolhe os nossos amigos. Porque a gente consegue discernir o bom do ruim. Tem amizades na minha infância que, se eu pudesse, eu não teria feito. Me levaram para tantas coisas que não fizeram bem para mim. Como eu posso ter sido também um mau exemplo para outra pessoa, ter levado outra pessoa para alguma coisa que não deveria, por ignorância. Às vezes é por ignorância. Mas hoje eu sou adulto. E não é qualquer um que eu permito agora entrar na minha vida. Porque hoje eu tenho maturidade. Hoje você tem maturidade para escolher seus amigos. E eu quero dizer que não há amigo melhor do que o Senhor Jesus Cristo, que deu a vida por nós naquela cruz, para que nós não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna e possamos ser amigos de Deus, não somente por um momento, mas por toda a eternidade. A paz do Senhor Jesus e boa meditação das coisas do alto.